baseado em tudo isso que você falou pra gente aqui, toda essa sua experiência, né? Essa experiência de transformação de vidas, né? Essa experiência que você traz lá desde a época do restaurante, porque aquilo lá também foi uma grande escola, né? Para você, né? Porque eu sei que você vem ajudando empresas a colocarem um espaço de vida saudável, onde você bate o olho e fala, pô, aqui cabe, né? E você já fala mais ou menos quanto que a pessoa vai faturar ali, e isso é muito show, né? E acho que baseado em tudo isso é que está vindo esse projeto novo, esse projeto fantástico de Exatamente. networking. Eu quis contar um pouquinho mais detalhado da minha história, Não, para mas foi entender show. tudo aonde começou, para entender que eu, apesar de estar sozinho, eu encontrei um grupo que me apoiava primeiro, a eu estar forte para poder cuidar de alguém. Como é que eu vou a ideia era pelo exemplo, né? Como é que eu vou cuidar de uma empresa se eu não estou bem? Eu não consigo cuidar nem de mim mesmo. Você não conseguiu nem cuidar da sua Nem mãe? cuidar da minha mãe. Como é que eu vou cuidar de uma empresa onde muitas famílias sobrevivem daquilo? E foi interessante porque quando eu comecei a encontrar esses grupos, eu comecei a entender muito sobre negócios. Comecei a entender por que as pessoas empreendem. Comecei a ensinar as pessoas a começarem a empreender e a crescer e a multiplicar essa rede. E isso me trouxe, né, uma independência de não ser escravo do meu trabalho. E eu senti como se eu estivesse saindo da minha gaiola de ouro. Abriu a porta e eu consegui o quê? Voar, né? Ou seja, começar a viajar, começar a fazer outras coisas que eu não conseguia fazer antes. Mas quem me ensinou isso? Foi um grupo de apoio, né? Que tem de empresários no mesmo ramo, tá? Que na época era da Herbalife. E toda essa estrutura de apoio e sustentação me ensinou a ser um líder melhor, me ensinou a ajudar as pessoas a alcançarem os objetivos e transformou completamente o meu estilo e a minha qualidade de vida. Então, como eu tive uma experiência dos negócios que eu fiz antes, né, nesses 11 anos de tendo empresa, gerindo pessoas ali, e também dava consultoria na área de alimentação, implementando e ajudando a implementar e automatizar restaurantes na época. Toda essa bagagem que eu tinha, depois que eu vi outras formas, que primeiro a gente precisa cuidar do piloto para depois cuidar do avião, né? Cuidar do motorista para antes cuidar. Tem gente que cuida do carro, lustra o carro, vai tudo, mas ele mesmo não está bem para dirigir. Né? E aí depois que eu entendi isso, eu falei, não, a chave está nele. E aí, nos últimos anos, eu tenho visto, né, muitos networks, muitas empresas que tentam se conectar e o único objetivo é trabalhar mais, vender mais e ficar lutando. A palavra é como é que tá? Tô na luta. Nossa, é verdade. Tá todo mundo lutando. Como é que tá a correria? Matando um leão por dia. Matando um leão por Cara, dia. dá um trabalho, deve dar um trabalho desgraçado de matar um leão. Não, fiquei imaginando como o cara chega em casa depois de matar um leão. Hã? Encontra essa pessoa no ano seguinte e pergunta a mesma coisa, ela vai falar o quê? Como é que tá? Correria, correndo atrás, preciso fazer cliente, preciso melhorar, tô com problema aqui, tô com problema ali, tá, isso não passa. A vida inteira é a mesma coisa. E ela vai reclamar com quem? Ninguém se importa muito porque cada um tá olhando o seu próprio umbigo. Não existem essas conexões genuínas. E quando você às vezes vai tentar fazer um network, você chega lá, às vezes a pessoa quer fazer o quê? Vender pra você. E não quer se conectar com você. E quando existe realmente essa conexão, né, genuína entre as pessoas, também se fala muito em negócios. Mas às vezes a gente não fala em pessoas. E aí eu senti a necessidade do quê? De realmente eu entrar num lugar e ter o acolhimento que eu tive quando eu entrei na Herbalife. E todo aquele know-how e todo aquele sentimento, eu falei, poxa, e eu comecei a trazer isso para os meus clientes. Então, pessoas que tinham negócios, como clínica de estética, salão de beleza, academias, e eu levava essa filosofia para o trabalho deles. E com isso eu consegui aumentar o faturamento deles, pelo know-how que a gente tem utilizando as ferramentas que a gente tem, não só de atração de clientes, mas também de organização, de liderança, para poder fazer isso. E começaram também a prosperar e a fazer conexões entre eles. E eu comecei a ver o poder que tem isso de uma pessoa dedicar seu tempo na vida de outra pessoa para ensinar aquele empresário a conviver melhor com os desafios dele e não com o negócio dele. E aí surgiu, né, desse grupo de pessoas que eu mentorei ou que eu tenho conexões, né, que eu pensei, por que não então a gente fazer um network diferente? Em vez da gente conectar empresas que querem faturar mais,
para empresários que querem se conectar com as pessoas e cuidar e ajudar a cuidar do outro, para que ele se torne o melhor piloto e não só o melhor negócio. E aí nós fundamos agora, né, o Conexão de Impacto, que é um grupo de pessoas sem fins lucrativos, né, cada um quer lutar com o seu próprio negócio, mas é um grupo que se ajuda a crescer e se apoia. E nós estamos agora, então, nos reunindo para poder abrir, não só para nossos clientes, nossos amigos e todas as pessoas que quiserem, poder ter uma vida melhor, cuidando de todos os aspectos que precisa para estar conseguindo ter a sua melhor performance. Corpo, mente e espírito. E para isso eu tenho os especialistas de cada uma dessas áreas que vão cuidar desse profissional, desse empresário, que quer o quê? Se tornar uma pessoa melhor, para poder gerir melhor os seus negócios e atingir melhor a sua performance. Muito show, muito Não, show. e aí conecta com propósitos, né? Não é só mais fazer negócio, porque isso que você falou é uma percepção que eu tenho de network. Nunca curti, porque você chega lá, é quase que as pessoas querem se apresentar, tem uma pressa de se apresentar, mais para vender o seu próprio negócio, que não existe certo e errado. Estamos todos nesse mesmo barco, né? Mas era uma pressa tão grande de apresentar o negócio que esquecia da pessoa, de ouvir, de sentir se é o momento, se existe realmente uma conexão para fazer parceria. Então, o seu projeto é realmente inovador, que destoa do que a gente tem visto por aí também. É a troca, né? É. Projeto focado na troca. Porque eu entendi que, na Trabalho verdade, você propósito. não adianta você só ter um network de negócios. Você precisa ter um ecossistema voltado para a pessoa. E o network, ele é incrível. Eu só tenho a agradecer tudo que network que eu fiz, porque eu comecei a fazer com o meu network mesmo, o meu negócio da Herbalife, com as pessoas que estavam ali em volta e tudo mais. Então é também um network, porque eu estava mais genuinamente interessado no resultado delas, porque eu não via isso como um negócio. Eu acabei tendo prazer e descobri um propósito dentro depois. No primeiro momento é porque eu realmente queria receber aquele abraço gostoso e falar assim, nossa, eu estou me sentindo tão bem. Conectou com aquele propósito, poxa, eu posso transformar, né, a vida das pessoas. Mas e por que não abrir esse ecossistema? A gente ajuda tanta gente, às vezes, sem o mínimo de propósito, só que não dá continuidade. Então o network ele é fantástico. As pessoas vão lá, elas se conectam realmente com as pessoas, mas com o intuito de fazer negócios. E não de se desenvolver só como pessoa e não só como profissional. Então eu continuo fazendo network, eu adoro network, mas eu senti essa necessidade de juntar esse grupo de pessoas com propósito realmente de ajudar o outro a se transformar como pessoa, a transformar o melhor piloto, porque aí sim o network vai fazer muito mais sentido. E por que não também fazer um networking de negócios com as pessoas que estão nos ajudando a transformar a nossa vida em outras áreas, né?